Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos ver como formar frases negativas no Simple Past. Eu quero dizer que algo não aconteceu. Como é que eu faço isso? Aqui nós temos um exemplo. Uma pergunta, o que foi que você disse? E aí, a pessoa faz a resposta na negativa, assim. Eu não ouvi a pergunta. I didn't hear the question. Eu não ouvi a pergunta. Então, observem uma coisa. Nós falamos no vídeo sobre o Simple Past na afirmativa que nós precisamos modificar o verbo. O verbo, quando ele é regular, ele ganha a partícula ed no seu finalzinho. E essa partícula vai demonstrar que aquela frase ali está no passado. Verbos irregulares, eles não seguem essa regra, eles não ganham ed. Mas eles também têm alguns tipos de transformação que acontecem com eles. Mas na negativa, nós não precisamos mais fazer essa mudança. Lá no Simple Present, para formar frases negativas, nós usávamos o don't. Don't. Aqui, o que a gente fez? A gente colocou o don't no passado. A partir do momento que eu utilizo didn't na minha frase, eu não preciso mais colocar o verbo no passado, porque o auxiliar da negativa já está no passado. Então, ele já está indicando que a frase é no passado, o verbo não precisa ir para o passado, ok? Então, é bem mais simples fazer frases negativas no passado do que frases afirmativas. Vamos ver, então, como é que vai ficar? I did not eat. I didn't eat. Acabou. Reparem que aqui nós temos a formação chamada de full form, que é a formação separada das palavras, o auxiliar did, que é o passado do do, mas o not, isso aqui está formando a negativa, isso aqui eu vou traduzir apenas como não. E o verbo eat, que eu vou traduzi-lo no passado porque ele está acompanhadinho aqui do did. Então aqui eu vou dizer eu não comi. Eu posso também fazer a forma short, né, que é a forma abreviada, em que eu vou juntar a palavra not da palavra did, tirar a letrinha O e colocar o apóstrofo. Pronto. Essa é a forma curta, forma reduzida do did mais not. E aí, como é que fica quando nós temos um sujeito diferente? Não muda nada. Todos os tipos de sujeito que nós tivermos na nossa frase, não vai mudar. A frase continuará igual. Por isso, é muito importante que as frases no inglês tenham um sujeito. Em português, eu posso dizer apenas não comi. Não comi. Quem é o sujeito dessa frase? Eu sei que eu estou falando de eu, porque não comi significa que eu não comi. Mas em inglês, como a conjugação é sempre a mesma, nós não temos como fazer isso. Então, é importante nas frases em inglês nós sempre colocarmos o sujeito, ok? Então, para concluir, frases negativas no passado. Coloquei o did not ou didn't e repeti o verbo na forma base. Não é o verbo na forma no passado. Agora vamos praticar. Monte essas frases usando o Simple Past na negativa, como nós acabamos de conversar, e já acompanhem comigo aqui a correção. Let's go? The children didn't go to the water park. The children didn't go to the water park. As crianças não foram ao parque aquático. Perceba que é assim que eu vou interpretar essa frase, mas o meu verbo, ele não muda. Eu vou colocar o didn't na frente, que está indicando que esse verbinho aqui está no passado, mesmo sem precisar fazer alteração nele. Didn't go. Pronto. Number 1. I didn't do my homework last night. Eu não fiz o meu dever de casa ontem à noite. I didn't do.
Priscila, e se ao invés de I, o personagem dessa frase fosse he? Ficaria da mesma forma, porque no passado nós não temos aquela diferença do simple present, onde nós tínhamos que usar don't ou doesn't. No passado é somente didn't, não temos duas opções. Então não precisa se preocupar com quem é o personagem da frase, é só acrescentar didn't com o verbo na forma base. Number 2, Sam didn't find his cell phone. Sam não encontrou o telefone celular dele. Oliver and John didn't make a cake. Oliver e John não fizeram um bolo. Grandma didn't come to dinner yesterday. A vovó não veio para o jantar ontem. Mark didn't wear his school uniform. Mark não vestiu o uniforme escolar dele. Natalia didn't take any pictures on vacation. A Natália não tirou nenhuma foto durante as férias. I didn't chat to my friends online last weekend. Eu não bati papo com os meus amigos online no último fim de semana.